Nós vamos começar a ministração dessa noite trazendo já o tema para os irmãos. E o tema para hoje, eu diria, é bem atual. Acredito que todos nós que estamos aqui percebemos a necessidade, a urgente necessidade, saúde emocional, vencendo a ansiedade. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 34, esse não será o nosso texto base, mas eu o tomo como um texto complementar para o tema que vamos estar compartilhando com toda a igreja, com todos os irmãos. As palavras do próprio Senhor Jesus, no verso 34 de Mateus 6, são estas: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como eu disse, o nosso tema, ele é bem atual e tem feito parte do dia a dia, se não de todos, mas da maioria, a maioria de nós, os que estão aqui, os que acompanham conosco, participando através da transmissão. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos alguém que nesse exato momento necessita urgentemente de restauração, de saúde emocional. Pessoal, dos que estão presentes aqui, que estão nos ouvindo, conhece alguém que esteja precisando de saúde emocional, ser restaurada emocionalmente? Pois é. Aqui nós temos quase 300 pessoas, mais ou menos. E tem mais. A maioria de nós conhece não apenas uma pessoa. Muitos de nós conhecemos várias pessoas. E ainda tem mais. Muitos de nós também está precisando. Também está necessitando. Meus amados irmãos, no nosso dia a dia, como pastor, como ministro da palavra do Senhor, na nossa caminhada ministerial, no contato quase que diário que nós temos com pessoas, com famílias, nós temos visto de forma muito triste e preocupante a quantidade alarmante de pessoas que hoje estão vivendo dominadas pela ansiedade ou por algum outro tipo de doença emocional, como depressão, transtornos de personalidade e etc. Algumas dessas pessoas, sobre as quais estamos descrevendo, elas vão ao médico, realizam vários tipos de exames, fazem até mesmo um check-up geral. E na maioria das vezes,
elas voltam para casa sem nenhum alívio ou diagnóstico preciso. E elas se questionam e se perguntam, mas como, doutor? Você não encontrou nada e eu estou desse jeito. E como agravante dessa situação, existem os de fora da situação, que estão apenas a observar, e que logo dizem, é o demônio. Já que o médico não conseguiu identificar, não apareceu nada nos exames, então é o demônio, é um espírito do cão. O que só aumenta a aflição e a angústia que sufoca a alma e o coração delas. É claro que, como pastor, que acredita que além desse mundo físico existe também um mundo espiritual, como alguém que, pela misericórdia de Deus, tem também estudado a Escritura Sagrada, a Bíblia, eu creio sim que existem os demônios, que existem os espíritos das trevas, que têm escravizado as pessoas, e que eles têm causado inúmeros problemas e enfermidades também na vida de muita gente. Mas, especialmente nessa situação que nós estamos colocando hoje, nós precisamos ter bastante cuidado, bastante cautela, antes de afirmarmos antes de fazermos uma declaração dessa. Olharmos para a pessoa e apenas pelo fato de não ter sido diagnosticado nada através dos recursos da medicina, logo dizer, é o demônio, é o diabo. O diabo sim é causador de muitos males, mas nós precisamos ter discernimento, sabedoria e também compaixão quando lidarmos com essas situações. Como afirmamos, não negamos a atuação do inimigo, mas precisamos agir com cautela e com sabedoria. Pois quando nós afirmamos que existem muitas pessoas cuja aflição e angústia têm sufocado a alma delas, e é justamente esta a sensação que descreve o termo original para definir a palavra ansiedade. Escute isso aqui. O termo original utilizado para definir ansiedade é uma palavrinha que na língua grega, no original da língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, significa estrangulamento. Ansiedade pode ser entendida por esta palavra de um som não agradável, uma palavra agressiva, estrangulamento. Talvez algumas das pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, certamente compreendem e entendem com maior profundidade, com maior clareza o que nós estamos compartilhando. A pessoa que é vítima desse estrangulamento, ela vive sob o domínio da ansiedade. E por isso ela sente-se como que houvesse duas mãos fortes apertando o seu pescoço com o propósito de lhe estrangular. E eu posso acreditar que esta é uma situação desesperadora. Eu nunca tive nenhuma pessoa com as duas mãos colocadas em meu pescoço com esse propósito, com essa intenção. Eu espero que nenhum dos irmãos aqui tenha passado por essa experiência. Mas é basicamente isso que descreve quando uma pessoa está vivendo sob o domínio da ansiedade.
E para entendermos um pouco melhor sobre o assunto, vamos então para o conceito, a partir de alguns compartilhamentos que nós temos ouvido e buscado também. O conceito em si para a ansiedade é este: ansiedade é o ato de pensar a vida de maneira errada. É quando o sofrimento antecede a realidade. É uma aflição causada por coisas e situações que, na maioria das vezes, não existem ou sequer irão acontecer. Uma aflição, uma angústia, um pânico causado por coisas e situações que, na maioria das vezes, não existem, não são reais, mas estão ali dentro da alma, do coração da pessoa. Muitas vezes essas coisas sequer irão acontecer, mas estão causando sofrimento, estão causando perturbação, estão adoecendo. E é por esta razão que se diz que as pessoas ansiosas, as pessoas que vivem sob o domínio da ansiedade, acabam sofrendo duas vezes. Sofrem antecipadamente e sofrem quando o problema de fato acontece. E, na menor das hipóteses, mesmo quando não acontece, acabam sofrendo. Porque são dominadas por esse sentimento. Pastor, como então podemos vencer um mal que não aparece nos exames, não aparece nos raios-x, mas que é tão real? Talvez você possa dizer: pastor, eu lido com isso, eu sei que isso é real. O problema, de fato, ele é real. As causas para ele podem não ser reais, podem estar apenas no psicológico, podem estar apenas no coração da pessoa. Mas o problema em si, ele é real. Você pode certamente declarar isso: eu sei, pastor, que é real porque eu vivo isso. Ou você pode dizer: eu sei que é real porque eu convivo com pessoas assim. Eu convivo com o meu cônjuge com essa realidade, eu convivo com um filho, com uma filha, eu convivo com meu pai, com minha mãe, eu convivo com um amigo, com uma amiga, eu sei que isso é real. Como então vencer isso? Eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos compartilhar aqui alguns princípios e orientações preciosos, maravilhosos, que nós vamos extrair da palavra do Senhor. E que, se forem observados, certamente podem mudar esse quadro. Mas eu quero também deixar bem claro que nessas situações nós não devemos ignorar a ajuda de pessoas que Deus qualificou para nos dar apoio, para nos prestar orientação e ajuda nessas circunstâncias. Pelo amor de Jesus, não saia daqui dizendo que o pastor disse que, olha, só por esses princípios eu devo agora pegar a minha medicação que eu estou tomando e tocar fogo nela, jogar para o mato. Não estou dizendo isto. Também não estou dizendo que você deve interromper as sessões, os atendimentos que você tem feito ou está realizando com pessoas, reafirmo aqui, que Deus capacitou, que Deus qualificou para nos ajudar. Mas de forma especial, como um pastor, como um cristão, como alguém que crê no poder das Escrituras, eu preciso compartilhar e enfatizar o quanto são preciosos
e maravilhosos os princípios e as orientações que nós encontramos na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Eu quero convidar toda a igreja para acessarem ou abrirem comigo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Não sei se os irmãos lembram, mas eu já compartilhei recentemente. Qual era a situação em que Paulo escreveu esta carta? De que forma ele estava? Em que condição o apóstolo se encontrava? E naquela ocasião eu compartilhei que Paulo, ele não estava em uma hospedaria confortável, ele não estava no quarto de um hotel, ele não estava tomando sol em uma praia quando escreveu esta carta. Paulo não estava sob o refrigério da copa de uma árvore, ele não estava no meio dos seus amigos, no conforto, na segurança, pela presença de pessoas amadas. Quando Paulo escreve esta carta, ele está em uma masmorra, ele está em um cárcere, na cidade de Roma. Pastor, como é que alguém pode escrever princípios, orientações, que são capazes de ajudar pessoas que estão vivendo essa realidade, esse quadro de ansiedade, de pânico? Como é que alguém que está no interior de uma prisão pode ajudar, pode contribuir? É simples. Nenhuma profecia da Escritura provém do coração dos seus autores, do coração dos homens. Toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso ela é útil, por isso ela é proveitosa, por isso ela é poderosa, porque veio do coração de Deus para o nosso coração, amém? Glória a Deus. Vamos então à leitura, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 8. O texto bíblico nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos comigo, igreja? Verso 8, 1, 2, 3 já. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pastor, quais são os princípios aqui que podemos extrair, que pode me ajudar e que eu posso compartilhar para ajudar outras pessoas, pessoas queridas, pessoas que eu amo, pessoas que eu quero ver tendo uma saúde espiritual e também uma saúde emocional? Meus irmãos, em primeiro lugar, verso de número 4. O primeiro princípio que eu compartilho é este. No verso de número 4, o apóstolo diz: alegrem-se sempre. Novamente direi, alegrem-se.
Mas alegrem-se em quem? Em quem, irmãos? Então, o primeiro princípio é esse. A primeira atitude a ser tomada é esta: faça do Senhor a fonte da sua alegria. Eu quero só abrir um parênteses. Cada um desses princípios, cada uma dessas atitudes, elas jamais poderão ser praticadas de forma automática. Eu não estou compartilhando, não irei compartilhar uma receita. Eu entendo, porque eu lido também com essas situações, tanto em família quanto no ambiente da igreja, do corpo de Cristo. Eu sei que é impossível para alguém colocar estas atitudes, tomar essas atitudes, colocar esses princípios em prática de forma automática. Vai exigir esforço, vai exigir uma certa dedicação. Fecha parênteses. Mas a primeira atitude a ser tomada nesse caminho, nesse trilhar em direção a uma restauração, para termos saúde espiritual e também saúde emocional é esta: façamos do Senhor a fonte da nossa alegria. Meus amados, nós erramos muito e nos tornamos completamente vulneráveis ao condicionarmos nossa alegria aos acontecimentos do dia a dia ou até mesmo às pessoas. Quando nós fazemos isto, facilmente nós nos frustramos. Se eu tivesse que escolher uma pessoa entre toda a humanidade para ser a fonte da minha alegria, se eu tivesse que escolher, eu escolheria minha esposa. Mas ainda que esta fosse uma escolha nobre, ainda que esta fosse uma escolha aceitável, eu estaria errado. E eu estaria me colocando numa situação de completa vulnerabilidade. Por quê? Porque minha esposa é um ser humano, pecador, que tem suas fraquezas, suas falhas. E minha esposa pode me abandonar um dia. Ela não vai fazer isso. Vai não, né? Ela disse que não. Mas ela pode fazer isso. Ela está sujeita a isso. Então, se eu fizer dela a fonte da minha alegria, se um dia ela for, então, irmã Claudete, a minha alegria, bye bye. Já era, já foi. Muitos noivos, né, fazem da sua noiva a fonte da sua alegria. Muitas noivas fazem do seu noivo a fonte da sua alegria. Tem gente que faz do seu emprego a fonte da sua alegria. Tem outros que fazem da sua empresa a fonte da sua alegria. E aí, quando perdem essas coisas, perdem a alegria. E ao perder a alegria, entram em desespero. E aí o quadro se avoluma, se agrava. Igreja do Senhor, Cristo deve ser a razão maior da nossa alegria e jamais as circunstâncias. Foi o próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, que nos declarou: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ele ainda nos declarou, no capítulo 16 de João, verso 22, a última parte: mas
eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O salmista também nos recomenda, no Salmos 37, verso 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ainda no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Vamos juntos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existem momentos de choro, existem momentos de angústias, existem provações, existem dores, mas a nossa alegria não depende dessas circunstâncias. Elas têm um prazo de validade, elas têm um tempo de duração. E ainda que elas venham se prolongar e atravessarem toda a noite, nós temos uma promessa da parte do Senhor. A alegria do Senhor virá sobre nossas vidas. A alegria do Senhor virá. No Salmos 28, verso 7, o salmista declara ainda: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. É justamente quando nós compreendemos esta verdade, quando nós assimilamos, quando nós absorvemos ela em nossas vidas, em nosso coração, seremos capazes de fazermos orações profundas, orações verdadeiramente espirituais, orações que realmente cheguem diante do trono da graça, orações como a do profeta Abacuque. Creio eu que Abacuque certamente conhecia esta declaração do salmista, e por isso ele pôde orar. No capítulo 3, já no final do seu livro, versos 17 e 18, ele ora dizendo: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Vamos juntos? Ainda assim, meus irmãos, as pessoas, elas nos entristecem. Mesmo as pessoas que nos amam, nos decepcionam. Tem momentos que nós, como pais, sentimos vontade assim de pegar nossos filhos e dar um saculejo. Às vezes, nossos cônjuges também nos entristecem, ou nosso cônjuge nos entristece. Mas perceba essa palavrinha abençoada: exultarei no Senhor. No Senhor. No Senhor. No Senhor. É no Senhor. Então, só para ajudar a fixar no coração, diga para quem está do seu lado: faça do Senhor a sua fonte de alegria. Faça do Senhor a sua fonte de alegria. Em segundo lugar, verso 5 do nosso texto nos diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor. Então a segunda atitude é esta: creia na presença do Senhor em sua vida. O Senhor está perto.
Esta é a declaração do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Ele estava no interior de uma prisão, mas sabia que Deus estava ali com ele. O Senhor está perto. O salmista afirma que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente em tempos de aflição. Salmos 46, verso 1. E por 2 vezes nós podemos ouvir esta afirmação nos Salmos 46. No verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu fico me perguntando, por que o salmista registra 2 vezes isso num salmo tão pequeno? Será que para que isso fosse uma verdade, ele precisaria falar 2 vezes num único salmo? Certamente não. Mas por que então é afirmado 2 vezes? É porque nós temos dificuldades em crer. Nós temos dificuldades para acreditarmos. É como que o salmista estivesse dizendo assim, olha, creia realmente porque isso é verdade. Eu estou dizendo aqui, estou afirmando isto. Ele começa o salmo dizendo e termina o salmo dizendo que o Senhor, não um simples Senhor, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Essa expressão, o Senhor dos exércitos, é um título atribuído ao Senhor, especialmente por conta da sua força em conceder vitórias nas guerras ao seu povo de Israel, a nação escolhida. Foram incontáveis as vitórias que o Senhor concedeu ao seu povo. Por isso, então, ele passou a ser chamado como o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia em prol do seu povo e lhes concede a vitória. Nós somos povo de Deus, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e nós temos uma guerra a ser vencida, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o diabo, uma guerra contra os demônios, uma guerra contra esse mundo, e o Senhor está conosco. Creia na presença dEle. O salmista Davi, de forma maravilhosa, no Salmo 16, verso 11, em oração ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, perpetuamente. Creia na presença do Senhor em sua vida. Pastor, mas eu não tenho conseguido crer. Eu não tenho superado a minha incredulidade, eu tenho sido incrédulo. Então faça como Martinho Lutero, quando ele estava em profunda aflição e se sentindo ali oprimido pelo diabo, ele agarrou-se à sua Bíblia, apertou ela contra o seu peito, e ele começou a dizer, eu sou teu, ajuda-me, sou teu, ajuda-me, sou teu, ajuda-me. Façamos como aquele pai em profundo desespero por conta da situação do seu filho, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, e o filho está horrivelmente endemoninhado, e ninguém consegue fazer nada, e aquele pai chega para Jesus e diz, Senhor, se tu podes, liberta meu filho.
E o Senhor diz: se podes, tudo é possível aquele que crê. E aquele pai diz: Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é pequena, é pouca, ajuda-me a crer mais. Ajuda-me a crer mais. Ajuda-me a crer mais. Para ajudar a fixar, diga para quem está ao seu lado, perto de você: creia na presença do Senhor. Isalete, minha querida, creia na presença do Senhor. Igreja, creia na presença do Senhor. Em terceiro lugar, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em terceiro lugar, tenha um relacionamento com Deus por meio da oração. Ore. Pastor, mas eu não sei orar. Então leia Mateus capítulo 6. Lá Jesus ensinou como orar. Ore. Como é que você quer se livrar ou se ver livre dessa situação desgraçada, consumidora, que lhe estrangula dia a dia, sem se dispor a orar? Pare com aquele lema: irmão, ore por mim. Irmã, ore por mim. Aí você pergunta: e você já orou também? Rapaz, sabe que não, ainda não orei. Eu me lembrei agora de uma situação. Pastor Raimundo, nos anos de ministério aqui, um dia estava passando pela rua e ele encontrou uma irmã que estava em grande aflição, estava passando por uma luta muito grande na família. E ali, na rua mesmo, ela já foi desabafando e compartilhou toda a situação. E o pastor Raimundo ficou muito comovido com ali a gravidade, a situação da irmã. E ele disse: irmã, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração e Deus vai mudar essa situação aí. O Senhor vai conceder a bênção que você está precisando. O Senhor vai lhe dar a vitória. O pastor então marcou o dia de começarem o jejum, a campanha de jejum e oração. O pastor então começou. Passou aí uns 5 dias. O pastor se encontra então com a irmã e pergunta: irmã, 5 dias de jejum já e oração. Irmã, e como é que está a situação? Você está firme comigo na campanha de jejum e oração? Pastor, eu me esqueci. Pastor passou 5 dias de jejum e oração, se privando, passando fome também. Serviu para ele, graças a Deus, porque teve comunhão e intimidade com o Senhor. Mas, meus irmãos, então é o seguinte, quando alguém chegar para você e disser: olha, ore por mim, diga para a pessoa: vamos orar também. Vamos orar também. Mas tenha esse relacionamento com Deus por meio da oração. Meus amados, o mundo em que vivemos se tornou um campo fértil para as doenças da alma.
as correrias, as sobrecargas, os acontecimentos que ameaçam as pessoas, como pandemias, as guerras, as crises financeiras, crises econômicas, tudo isso geram intensas preocupações que nos sufocam diariamente. E diante de tudo isso, através desse relacionamento com Deus, por meio da oração, aprenda a entregar este fardo para Jesus. Abra seu coração, converse com Ele. E não tente agir sozinho, não tente resolver isso sozinho, não tente carregar isso. Você jamais irá conseguir. Cada vez mais doente você vai ficar, se tentar carregar tudo isso. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, as palavras do Senhor para você e para mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Foi Jesus que disse isso. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não vai dar certo. Aquela linguagem dos nossos jovens e adolescentes, não vai rolar. Sem Jesus, não vai rolar, não vai dar certo. Mas não vai nunca. Não vai. Em suas próprias palavras ainda, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lhes darei descanso. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Isso é algo confortador. Isso é algo precioso, maravilhoso de se ouvir e para se crer. Ele não rejeita. Qual foi a última vez que você realmente entrou para o seu quarto e a sós com o Senhor, ali você se ajoelhou, você colocou o seu rosto em terra, você se humilhou, você chorou diante dele, você realmente se quebrantou? Quando foi a última vez que você fez isso? É ao Senhor que devemos buscar. Recentemente, em minha família, nós passamos por uma situação e um dos membros da família disse: olha, eu estou pensando em levar o fulano para uma rezadora acolá que eu conheço, porque ela resolve muitos problemas. Esse problema aí, ela resolve. Resolve não. Prontamente eu disse: olha, não concordo com isto, porque não posso agir contra a minha fé e nem contra os princípios da palavra do Senhor. Deus não aprova isso. E essas coisas só pioram a situação de quem já está vivendo uma vida de muita aflição, de muito sofrimento. Mas, infelizmente, essas práticas existem. A pessoa está com depressão, a pessoa está em crises de ansiedade,
realmente a sua alma, o seu coração diante do Senhor. Desenvolva esse relacionamento por meio da oração. O verso que nós tomamos como base para esse princípio, para esta atitude, o verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Entregue para Ele. Entregue realmente. Estou preocupado com a saúde de alguém que amo. Entregue para o Senhor. Estou preocupado com a prova que vou fazer. Estou ansioso aqui, estou roendo minhas unhas. Estude, entregue para o Senhor. Estou com um problema na empresa para resolver. Sem o Senhor, não rola. Entregue ao Senhor. Se lance ao Senhor. Em quarto lugar, verso de número 7. Queria que toda a igreja lesse comigo, vamos juntos? 1, 2, 3 já. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em quarto lugar, creia que a paz de Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa atingir sua vida. Creia que a paz de Deus é infinitamente maior. Pastor, a angústia que eu estou vivendo, ela é grande demais. A ansiedade tem sido uma gigante diante de mim ou em minha vida. Pastor, essa provação está do tamanho do Monte Everest. A paz do Senhor, creia, está escrito para você, para mim, é infinitamente maior. Diante dessa promessa, se esforce para não temer as adversidades, mas sim poder confiar naquele que é poderoso para guardar, por meio de Jesus Cristo, o seu coração e sua mente, para guardar por meio de Jesus Cristo o seu coração e sua mente, e ainda lhe conceder a paz que está além da compreensão humana. Onde se concentra a ansiedade? Onde se concentram os transtornos? Onde reside as preocupações descontroladas? No coração, na mente. E qual é a promessa do Senhor aqui? Guardar a nossa mente e o nosso coração por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Meus irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 64, versos 4 e 5, sobre esse Deus que nós cremos, sobre esse Deus que fez essa promessa, ele disse: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Verso 5. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e que se lembram de ti e dos teus caminhos. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, nos fez esta promessa: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. Em João 16:33, ele declarou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Estou com vocês, capacitando-os para
vencer também. Você e eu não fomos criados, não fomos chamados, não fomos salvos para vivermos desesperados, para vivermos em agonia. Nós precisamos ter paz. Precisamos ter paz. Essa é uma marca do Senhor em nossas vidas. Nós já vamos encerrar, mas para fixar, diga para quem está perto de você: creia que a paz de Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa atingir a sua vida. Em último lugar, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, irmãos, esse princípio, mantenha uma mente pura diante de Deus. As nossas ações são geralmente o resultado dos nossos pensamentos. As coisas que ocupam nossa mente quase sempre determinam nossas escolhas e decisões. Assim, devemos ser cuidadosos com o tipo de alimento que estamos dando ao nosso coração. Afinal de contas, a nossa mente só pode se alimentar com aquilo que nós damos a ela. Tem muitas pessoas que só escutam porcaria. As músicas são as piores. Só veem porcarias, me perdoem o uso dessa expressão. Seus olhos vivem a contemplar coisas pífias, imundas. Tem pessoas que vivem igual aos abutres, procurando a carniça pelo cheiro ou pelo odor. Tem pessoas que quando há um acidente, quando ocorre um acidente, quanto maior for o estrago, se tiver vísceras ali, as partes do corpo do acidentado tiver sido dilacerada completamente, tem pessoas que gostam de ver isso. E aí querem ter uma saúde emocional. Como irão ter? Tem pessoas que vivem atrás de notícia ruim, alimentando o coração de dia e de noite. Como irão ter saúde emocional? Os celulares, os smartphones são cheios de imoralidade, de indecência. Como irão ter saúde emocional? Vão viver o resto de suas vidas em depressão, dominados pela ansiedade e por tantas desgraças que têm atingido a alma do ser humano. E muitas vezes são pessoas que já estão lutando contra o problema, mas elas vivem atrás dessas coisas. Meus amados, todas as vezes que nós ignoramos os princípios da palavra de Deus, nós temos que entender que há um preço a ser pago, e ele será cobrado.
Lamentações de Jeremias. Eu já compartilhei em outro momento esse texto. Eu quero relembrar ele. Capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança. Vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Podemos ouvir alguma notícia que não é agradável, claro, mas vamos ser sábios, inteligentes, termos os cuidados necessários. Não comece o seu dia alimentando-se com essas coisas, não comece o seu dia assim. E só uma orientação aqui, um parênteses rapidão. Sabe uma forma boa de começar o seu dia? Comece o seu dia falando com o Senhor, né? Comece o seu dia falando com o Senhor. Na sequência, coloque um par de tênis e dê umas voltas, nem que seja lá no seu quintal. Dê umas voltas, nem que seja em torno da sua casa. Coloque o seu tênis, se você tem uma bicicleta em casa, dá pelo menos uma volta aí. Faça uma caminhada, vá lá no Colina Park, vá lá no Cidade dos Sonhos. Deus criou você e a mim para nos movimentarmos. Deus nos criou para nos movimentarmos. A irmã Lourdes aí já se movimenta demais, né, irmã Lourdes? A bicicleta, vem a caminhada. Pastor, mas eu tenho preguiça de fazer isso. Isso é pecado, a preguiça é pecado, viu? Pode ter certeza. A preguiça é pecado. Se você disser assim, pastor, eu não consigo movimentar minhas pernas, eu estou impossibilitado de caminhar, aí a gente pensa numa outra forma. E se alguém aceitar o desafio, amanhã cedo eu quero dar uma volta de bike. A irmã Luz aqui já topou. Faça alguma coisa, irmão. Olha, nós compartilhamos esses princípios. Deus usa a sua palavra. Deus usa os profissionais da saúde para nos abençoar. Deus usa inúmeros recursos para nos abençoar. Preste atenção. Se você procurar num grupo de 10 pessoas, que fazem algum tipo de movimento, de atividade, que se exercita de alguma forma, uma caminhada, um movimento, um andar de bicicleta, uma atividade física, num grupo de 10 pessoas, se você encontrar 2 que esteja assim, com aquele marasmo, vai ser difícil. Porque o exercício, ele produz um hormôniozinho abençoado, que nos ajuda a manter o ânimo. E é bênção do Senhor. Uma hora de caminhada e 20 minutos de bicicleta. Quantos anos, irmã Lourdes? 59 anos. Né? Eita, rapaz. Aqui tem um bocado de jovem aqui que precisa conversar com eles, irmã Lourdes, tá bom? Para fecharmos, os ensinos descritos nestes versos são como um bom remédio para o nosso corpo e refrigério para a nossa alma. Eles são como as joias preciosas de uma coroa colocada sobre nossa cabeça. Felizes serão aqueles que a usarem.
que o Senhor Jesus lhe ajude a compreender e a praticar estas verdades. Palavras do apóstolo Paulo: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só o Espírito, mas o Espírito, a alma e também o corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor.